Olá, muito boa tarde para você. Este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensarmos e debatermos os assuntos que são destaque em Minas, no Brasil e no mundo. Tudo isso de forma séria, mais leve e descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelos meios de comunicação que compõem a Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Canal 30, Rádios América, FM 107,1 e Cultura AM 830. Também é você que nos acompanha no canal da TV Horizonte no YouTube. Ótima semana para você, João Eduardo Santana. Estamos aqui novamente, né? Juliana, boa tarde. Agora, 12h31, para você que nos acompanha aí pelos diversos meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Nosso abraço fraterno. Nós continuamos a falar sobre a morte de Sua Santidade, o Papa Francisco. Morte essa que foi confirmada às 2h35 da madrugada de ontem, às 7h35 da manhã, horário do Vaticano, melhor dizendo, 2h35 da manhã, horário de Brasília. Nós vamos com imagens ao vivo da Praça de São Pedro no Vaticano, imagens que são geradas pelo Vatican News, você que acompanha pela TV Horizonte, pelo YouTube TV, né? E para você que está no rádio, há uma movimentação considerável agora na Praça de São Pedro no Vaticano. Lembrando que, por enquanto, a vida por lá continua a mesma coisa. Os féretros, né, do Papa Francisco, ou seja, os seus funerais, eles estão acontecendo de forma interna neste momento na Capela da Casa de Santa Marta, que é onde o Papa Francisco escolheu morar desde quando foi eleito pontífice em 13 de março do ano de 2013. O Papa Francisco que tinha uma conduta diferente da dos outros papas, né? Ele gostava de ficar mais próximo da administração do Vaticano, de quem morava dentro da Sé Pontifícia. Então o corpo está sendo velado por lá, pelo menos até amanhã desta quarta-feira, onde o féretro seguirá para a Basílica de São Pedro no Vaticano, com uma celebração presidida pelo decano dos cardeais, o cardeal Rei, e também pelo cardeal Camerlengo, que é o responsável hoje pela condução da Igreja Católica neste período de sé vacante, sede vacante, melhor dizendo. Para nos ajudar a compreender esse momento que a Igreja está passando, nessa semana, a gente está trazendo nomes da Igreja Católica, tanto da Arquidiocese de Belo Horizonte, como da Igreja no Brasil. Eles estão nos ajudando a compreender esse cenário e o que esperar da Igreja Católica nos próximos tempos. E é por isso que a gente saúda com muito carinho e reverência, está aqui no estúdio conosco, o padre Samuel Fidelis Donatos, ele que é pró-reitor para a comunicação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e também diretor da Rede Catedral de Comunicação Católica. Padre Samuel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a toda a nossa audiência do Rede Notícia. E nós estamos recebendo também via online, né, o historiador, chefe do Departamento de Ciências da Religião e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, especialista em História do Catolicismo Contemporâneo, professor Rodrigo Kopp. Nos escuta, professor. Boa tarde, bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Juliana, João, Padre Samuel Fidelis. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Alegria nossa. Professor, vou fazer uma pergunta muito específica para o senhor. O Papa João Paulo II foi um adversário aí ferrenho do apartheid na África do Sul. Em 1985, enquanto visitava os Países Baixos, ele discursou condenando o apartheid no Tribunal Internacional de Justiça, dizendo que nenhum sistema de segregação seria aceitável. Eu queria que o senhor comentasse, por favor, essa passagem do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele nos deixou um legado bastante importante na temática dos direitos humanos, né? A questão dos direitos humanos, ela vem já tomada pela Igreja como algo muito fundamental para os estados modernos, né, e contemporâneos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E ali os direitos da humanidade, com a Declaração da ONU em 1948, que a Igreja, então, vai tomar com muita seriedade. E aí, claro que Francisco, enquanto um Papa que vai estar na Igreja, representar a Igreja e trazer a herança da própria Igreja Católica, vai reafirmar essa questão em torno dos direitos humanos. E, claro, o tema do apartheid, o tema do racismo,
todas essas questões que vão colocar barreiras entre os povos e entre as pessoas, foi tomado com bastante seriedade pelo Papa, e um momento muito delicado que nós vivemos, de radicalismos que também acabam por repetir determinados tipos de conduta que são inaceitáveis para um cristão que compreende a pessoa humana como uma pessoa que tem as suas dimensões, e essas dimensões devem ser respeitadas à medida que todos somos iguais perante a Deus. Eu quero continuar nessa linha, conversando com o professor Rodrigo e pedindo ao padre Samuel que nos ajude também a compreender, mas eu quero falar agora sobre teologia da libertação. Porque o Papa Francisco, como eu gosto de dizer, professor e também padre Samuel, ele tem o sangue caliente da América. Eu dizia isso mais cedo lá na Itatiaia, o padre Samuel também me acompanhava lá. Então quero repetir a pergunta que fiz lá, que eu acho que vai ser bom para a gente compreender o contexto. O Papa Francisco tem o sangue caliente da América, ele lidou muito de perto com a teologia da libertação, né? E o Papa João Paulo II, ele condenou a teologia da libertação dentro do pontificado dele. Bento não teve uma postura tão eloquente visto a teologia da libertação, mas ele era um papa muito teológico, né? Tanto que é visto por muitos o maior teólogo da nossa história, pelo menos da história contemporânea. Já Francisco, ele tinha muito isso enraigado, apesar dele, alguns momentos, ele se mostrar conservador para algumas coisas e, entre aspas, progressista para outros. Queria trazer vocês, tanto professor quanto o padre, para essa conversa agora. O próximo Papa, qual seria a linha ideal? A linha ideal para a gente tentar consertar um pouco dos problemas que a igreja tem hoje. Um Papa mais progressista, um Papa mais conservador, ou um Papa que não vai ser murista, não vai ficar em cima do muro, mas vai conseguir ter um diálogo tanto com o progressismo da igreja, como os grupos mais conservadores, que parece que surgiram muito mais forte nos últimos 10 anos na Igreja Católica. O que é o futuro? O que o futuro nos espera? Padre Samuel e professor Rodrigo. Então, João Eduardo, a maneira como você coloca a questão, introduzindo vários elementos, ela mostra o quanto o assunto é complexo. Eu situaria, o Papa João Paulo II condena a teologia da libertação na sua perspectiva da base marxista. Então, o que está condenado na teologia da libertação é uma base marxista, a perspectiva de um materialismo histórico, para quem nos acompanha, que é uma compreensão de que na própria estrutura das coisas, algo que a sustenta, prescindindo de qualquer questão espiritual, isso é problemático para a fé. E também a ideia da luta de classes, de modo que se compreendesse mais as relações humanas a partir de dinâmicas de poder e não aquelas que são próprias, inspiradas pelo Evangelho, pelos valores que nos unem enquanto família humana. Mas há textos do Papa João Paulo II, da década de 80, dizendo vida à teologia da libertação, porque o Evangelho, na sua estrutura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, são a teologia da libertação. Não se pode pensar a libertação do povo do Egito desvencilhada dessa dimensão também de um grito contra a opressão e que se manifesta também na pessoa de Jesus Cristo, com a sua sensibilidade com os mais pobres e que evidentemente nos provoca na grande libertação, que é a libertação do pecado, que incide nas estruturas. O que nós poderíamos situar, evidentemente, há diferenças de perspectivas teológicas entre os três papas, colocando uma diferenciação, que é importante até para quem nos acompanha, muito en passant, porque é uma questão muito ampla. Nós vemos em João Paulo II alguém que estava atrás da cortina de ferro, alguém que sofre as dores de uma Polônia nazista e que depois vai para as garras do comunismo. Ao mesmo tempo, o Papa Bento XVI, enquanto jovem Josef Ratzinger, vive também as consequências do nazismo, experimenta o que significa um regime totalitário. Francisco vem numa outra perspectiva, que é aquela de estar num contexto da América Latina, lançando mão das suas próprias palavras, onde o sangue não é quente, ele escorre em ditaduras, ele escorre em opressão, ele escorre nas consequências de um colonialismo que causou consequências trágicas para a América Latina no passado e ainda no presente. Portanto, são perspectivas diferentes, a partir, citando aqui controversamente Leonardo Boff, não é? O chão onde pisa, a vista de um ponto, que faz cada um desses papas ter ênfases teológicas. Então, diria, em última instância, apontam para a mesma direção,
só se pode pensar no Evangelho a partir da perspectiva da libertação de toda estrutura de opressão e também do pecado, e evidentemente divergentes entre si, né? Seria cínico da minha parte dizer que não havia divergências teológicas entre os 3 papas, porque havia, sobretudo entre Francisco e os predecessores. Professor Rodrigo, o que fazemos em meio a todas essas, não vou dizer contradições, mas às vistas de um ponto, parafraseando aqui o padre Samuel Leonardo Boff, como unir isso tudo? O padre Samuel trouxe bastante luz aí sobre a pergunta que você fez. Na verdade, eu acompanho o padre e somo ainda a questão seguinte: as nossas análises históricas ou sociológicas, elas às vezes caem nesse dualismo, né, progressismo, conservadorismo, ou mesmo esquerda ou direita, né? Isso é algo que vem de um tempo da igreja, no século XIX, que a igreja buscava responder ao desafio da Revolução Francesa, a questão da liberdade, da doutrina liberal, da liberdade de consciência, enfim. Então, a partir dali, a igreja, o magistério, ele condenou de maneira muito clara tanto o liberalismo quanto o socialismo no século XIX, início do XX, e depois reiterou isso no século XX também, até 1950, com Pio XII. A partir dessa perspectiva, a igreja tenta construir, e foi construindo uma perspectiva que é a doutrina social da igreja, né, e que chegou até hoje também com elementos trazidos por Francisco. Então, o que a gente consegue observar da história da igreja aí do 19 e do 20 são essas tendências e polarizações, porque a igreja está no mundo, os padres, os religiosos, os leigos, e nós, como católicos, somos também, de alguma forma ou outra, absorvido, seduzido por alguma ideologia que possa dar tentativas de respostas mais claras, mais evidentes. O que me parece é que no momento que a gente vive, a teologia da libertação, obviamente, nesse caso, né, dessa pergunta, ela entrou em declínio na partir da década de 80, com o final da União Soviética, né? Com a queda da União Soviética e do socialismo real, e ela continua num momento também que ela traz elementos importantes, como a opção preferencial pelos pobres, que foi absorvido pela igreja, pelo magistério, né? Pela igreja institucional, mas hoje a teologia da libertação está ligada a vamos dizer, uma geração, né, uma geração de pessoas, de teólogos, de padres, que vão desaparecendo, né? Então, o próximo Papa, né, esse Papa, ele também está nessa virada geracional, e isso vai acabar por tocar no papado de alguma forma e nas suas visões, enfim. Nós seguimos com o Rede Entrevista, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua essa conversa aqui, fazendo todas as repercussões sobre a morte do Papa Francisco. Fica aí. Voltamos com o nosso Rede Notícia Entrevista, fazendo todas as repercussões sobre a morte do Papa Francisco, recebendo aqui no estúdio o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padre Samuel Fidelis, e de forma remota, o professor especialista em História do Catolicismo Contemporâneo, Rodrigo Coupe. Padre Samuel, queria aproveitar a presença do senhor e fazer uma pergunta, né? A gente pode considerar o Papa Francisco um padre progressista? Esses conceitos na igreja são sempre muito desafiantes. É interessante o disclaimer que o professor faz quando ele situa o primeiro momento onde a gente começa a fazer essa divisão entre esquerda, direita, progressistas e conservadores na Revolução Francesa. Diz respeito àquela posição que se ocupava lá, naquele momento, física, e que depois acaba se tornando uma referência
para quem está mais inclinado à perspectiva da conservação e para quem entende que é necessário alguma adaptação ou até uma mudança de rota em termos de doutrina e por aí vai. É muito complicado aplicar esses conceitos dentro da igreja. Explico. Eu tive notícias de um professor muito querido, que é o professor Cleto, aqui de Eclesiologia, que quando Francisco foi secretário aqui na Conferência de Aparecida, o quinto CELAM, ele teve algumas suspeitas com relação à aplicação do método conhecido do Cardan, que é o ver, julgar e agir. Portanto, conto essa anedota para dizer assim que a gente não pode categorizar o Papa Francisco numa perspectiva propriamente de esquerda. Basta ver os resultados do Sínodo sobre a Amazônia, basta ver sobre que ele não conseguiu muitos avanços com relação à ordenação das mulheres, seguindo aquela linha que já havia sido colocada pelo Papa João Paulo II. O que nós podemos dizer com toda certeza? Francisco era um homem atual e do progresso. Atual no sentido de que o seu magistério, a sua sensibilidade com aqueles que mais precisam, a sua autenticidade atualiza a presença de Jesus Cristo e nos dá consciência de que o papado não é alguma coisa do passado, mas diz respeito a uma vocação profética, antes de tudo. E progresso, porque a igreja deve progredir na sua doutrina. Quem disser que não, então voltemos a rezar em aramaico ou em hebraico, que era a língua que Jesus falava. Então, evidentemente, quando nós olhamos a história da igreja, tudo o que ela foi assimilando ao longo do tempo, nós vemos aquilo que está lá no capítulo 8 da Dei Verbum. A igreja deve progredir na sua doutrina. Portanto, eu não diria que Francisco era um ista, mas certamente um homem atual e do progresso. Agora, 10:01, 12:50, professor Rodrigo, chamando o senhor novamente para a nossa conversa para falar de revolução, porque eu me recordo que em 2013, quando eu fui fazer uma análise sobre a eleição de Francisco e desse nome, a gente se recorda inclusive da fala do Dom Cláudio Umes, né? Não se esqueça dos pobres. E Francisco, Jorge Mário Bergoglio, escolhe esse nome Francisco, que quando a gente acaba fazendo uma comparação com a história do santo de Assis e com a história do próprio Bergoglio, a gente vê que é revolução batendo com revolução. Francisco foi um papa de fato revolucionário. Como é que os cientistas da religião, aí, os estudiosos da Igreja Católica podem aí caracterizar esses 13 anos de pontificado de Francisco? Foi uma revolução mesmo? Então, aí é um outro conceito do mundo político, do mundo astronômico, que depois vai para o mundo político, Astronômico. que também vem para. É complicado. Né? Por quê? Porque revolução significa ruptura. E ao estudar eventos históricos e chamá-los, por exemplo, como a Revolução Francesa, os historiadores também nós observamos que existem elementos de continuidade na história, né? E nas instituições e nos momentos que passam por grandes revoluções. Então, eu tenho uma posição muito clara nesse sentido, e quando eu escuto revolução, ou virada, ou giro, essas palavras, para mim, elas estão muito mais no âmbito de uma perspectiva ideológica do que de uma perspectiva analítica sobre uma instituição tão complexa que é a Igreja Católica. Então, a meu ver, o pontificado de Francisco, ele poderia chamar de uma continuidade transformadora, né? Porque todo papado ele traz a dimensão do tempo no qual ele está, né? Francisco, ele faz gestos, traz gestos que me recordam o Papa João XXIII e a sua atuação, principalmente na convocação do Concílio Vaticano II. Então, ele é um Papa o Papa Francisco, um Papa que retoma uma tradição, que é uma tradição que vem do Concílio Vaticano II, que é uma tradição muito numa perspectiva pastoral, do diálogo, de gestos, né, marcado por uma forma de retórica, de linguagem, de comunicação que convida não só os católicos, mas todas as pessoas de todas as religiões ou sem religiões ou ateus, que para lidar com os desafios que o mundo nos coloca hoje, né? Então, ele está muito ligado a essa tradição do Concílio Vaticano II. Então, eu não chamaria de um papado revolucionário, porque nenhum papado pode ser revolucionário, porque você não pode destruir
a estrutura da instituição e inserir e tentar colocar outra no lugar, mas um papado reformista, né, que vai tentar, então, colocar essas pontuações do Vaticano II em desenvolvimento, buscando talvez acelerar um pouco mais, né, diferente dos dois papados anteriores que pegaram a igreja num momento de mais desequilíbrio, né, porque todo concílio traz um desequilíbrio, alguma desarmonia, e tentaram então segurar um pouco, né, falar, peraí um pouco, vamos, né, esfriar um pouco, né, para ver como é que as coisas vão lidando. Mas Francisco ele chega num momento porque ele já vem de um outro lugar, de um outro país, tem um outro background e vai trazer essa outra perspectiva de tentar colocar o concílio nos trilhos, né, de uma forma mais evidente possível. Ô Padre Samuel, daqui uns dias, né, vamos ter aí um novo conclave. Temos um filme que concorreu ao Oscar, que chama exatamente Conclave, né? E nesse filme a gente vê muitas disputas ali, alinhamentos, né? Os cardeais se juntando, tentando traçar ali um papa que seria mais de acordo com aquele perfil. E a gente fica muito curioso, né? Sobre como que são essas disputas dentro do conclave. Ali a ficção se misturou com a realidade, não tem nada a ver, ou a gente pode considerar que aquilo ali é mais ou menos um norte? Eu diria duas coisas. A primeira, há uma licença poética, evidentemente, pela própria maneira como se constrói, pelas cenas, não é exatamente como acontece. A segunda, devo pensar no que responder, porque senão tem problemas com o CEO da empresa. A terceira, é claro, quando nós estamos num contexto humano, há interesses particulares, há perspectivas. Eu diria que não com aquele cinismo, com aquela perversidade que soa no imaginário das pessoas. Queremos crer que homens que dedicaram a sua vida ao serviço, à pastoral, que querem o bem da igreja, não estão ali apenas guiados por interesses particulares, não criam facções e coisas do tipo. Mas é claro, evidentemente, que nós temos linhas teológicas, perspectivas, determinados grupos. Não vamos ser inocentes a ponto de pensar, temos 17 cardeais na Itália. Isso tem um peso para estes 2/3. Ao mesmo tempo, o segundo grupo de eleitores está lá nos Estados Unidos, são 10. Estados Unidos de Trump, uma linha mais conservadora, um país que não tem maioria católica, isso também tem outro peso, ou no caso do Brasil, com 8 eleitores. Então, evidentemente, a origem, as perspectivas, a teologia, este lugar de onde vêm os cardeais acaba influenciando. E até me arriscaria a dizer, deixando um gostinho de quero mais, para que as pessoas possam ir acompanhando a nossa programação, que pode ser que a gente tenha uma grande guinada. A gente pode estar esperando uma continuidade com relação ao Papa Francisco, mas pode ser que a igreja queira alguma coisa um pouco diferente. Ou o fato de que Francisco elege cardeais de vários lugares do mundo pode significar estarem mais alinhados a uma perspectiva conservadora. Porque os cardeais que vão se encontrar agora, convocados pelo cardeal Ré, eles não se conhecem, eles não têm ideias em comum, então quando você acaba diluindo nessas figuras ao longo do mundo, a tendência é que aposte naquilo que tem mais chance de dar certo. Então pode ser que o fato de que Francisco tenha elegido cardeais de vários pontos do mundo contribua para que o sucessor não tenha nada a ver com ele. Mas é claro, vocês vão acompanhar a nossa programação que nós vamos falar mais sobre isso. Muito bem, nosso agradecimento então ao professor Rodrigo Coppe, da PUC Minas, especialista em ciências da religião. Professor, muito obrigado pela presença. Nós já contamos com você durante toda essa cobertura aí da morte e também do novo conclave. Eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço aos telespectadores, fidelis e a vocês aí da mesa. Muito obrigado, professor. Padre Samuel, obrigado pela presença, seja sempre bem-vindo e obrigado por confiar no nosso trabalho. Eu que agradeço, estamos aí muito felizes com esse nosso momento e seguimos juntos aí cobrindo esse momento tão importante na história da igreja. Alegria nossa. Obrigado também a você que nos acompanha aqui no Rede Entrevista, para você que segue aqui na TV Horizonte, fique agora com o Bola na Rede com o Júnior Brasil, você ouvinte da Rádio América, acompanhe o programa Vatican News. Siga também as nossas redes sociais, lá no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial, sem acento, no Instagram. João, até amanhã. Até amanhã, Juliana. Deus nos guarde nessa terça-feira.